Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um magnetismo natural? Elas entram em um lugar e, sem dizer nada, todos prestam atenção. Não é sorte, não é talento misterioso, é conhecimento de princípios que a maioria ignora. O poder verdadeiro não está em gritar mais alto, em forçar respeito ou em buscar aprovação o tempo todo. Ele nasce de entender como as pessoas funcionam por dentro, seus desejos, inseguranças e necessidades invisíveis. Hoje eu vou te mostrar 10 princípios que transformam qualquer um em alguém que as pessoas querem seguir, respeitar e admirar. Não importa se você é tímido, inseguro ou já foi rejeitado várias vezes, esses princípios mudam tudo. E no final você vai entender por que tantos líderes históricos aplicaram isso sem nem sempre perceber. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like aqui agora e se inscreve no canal, porque vem muita coisa que pode mudar sua visão de poder e influência. A maioria acredita que ser respeitado é questão de falar alto, ocupar espaço, mostrar força o tempo todo. Mas na prática, o verdadeiro poder não faz barulho. Ele simplesmente existe e é sentido por quem está ao redor quando alguém tem valor real. Não precisa convencer ninguém, porque os outros percebem essa autoridade de forma natural. Pense em grandes líderes que você já viu. Eles não precisam interromper as conversas para serem ouvidos. As pessoas naturalmente se calam quando eles falam não porque têm medo, mas porque reconhecem que dali vem algo que merece atenção. O erro que muita gente comete é achar que respeito se conquista com demonstração forçada de superioridade. Quanto mais você força, mais inseguro você parece. O respeito verdadeiro nasce do silêncio confortável de quem sabe o que está fazendo, de quem não precisa provar nada para ninguém. E quanto mais você pratica essa presença calma, mais as pessoas sentem vontade de estar perto porque sentem segurança na sua energia. É como gravidade, não empurra, mas atrai o segredo. Não é disputar atenção, é permitir que ela venha até você de forma natural. Existe um paradoxo que destrói muita gente sem que elas percebam. Quanto mais você demonstra necessidade, menos as pessoas querem te dar o que você pede. Não porque sejam más, mas porque carência afasta todo mundo. É natural fugir de quem parece desesperado. Pense na última vez que alguém te pediu algo, implorando, você não sentiu vontade de ajudar. Sentiu um peso. Agora lembra de quando alguém fez algo por você, sem esperar nada em troca. Isso gera vontade de retribuir. Quem tem valor não implora. Oferece. Quem tem segurança não suplica, entrega. E aí surge o verdadeiro poder. Quando você se torna alguém que outros procuram porque sabem que vão ganhar algo estando perto de você. Não é isolamento, é autossuficiência emocional. É o oposto da carência que exaure quem está ao redor. Quando você não precisa, você atrai. E quando você atrai, cria uma espécie de competição invisível por sua atenção e respeito. Por isso, as pessoas mais influentes raramente pedem elas. Constroem um espaço onde os outros querem entrar. Em qualquer negociação, discussão ou simples conversa, existe uma vantagem brutal em ser o último a falar. Quem sai na frente costuma entregar suas intenções, mostrar suas inseguranças e expor suas cartas cedo demais. Já reparou como em reuniões, quem tem pressa de dar opinião normalmente revela o que está buscando e acaba sendo conduzido por quem ouviu tudo primeiro. O segredo está na paciência. Observe, escute, absorva cada detalhe. Quanto mais você coleta informação, mais preparado está para decidir quando finalmente fala. Suas palavras carregam o peso de quem já conhece o campo inteiro, enquanto os outros ainda estão tateando no escuro. Não é sobre indecisão. É estratégia quem fala pouco,
mas no momento certo, sempre parece mais seguro, mais sábio e mais forte. Jogadores de pôquer sabem disso, líderes sabem disso, negociadores experientes vivem disso, porque no fim, quem controla o tempo, controla. O resultado, o poder de esperar, faz com que você veja o que os outros escondem. E quando você entende o jogo inteiro, quase sempre vence, sem precisar forçar. A maioria acredita nas palavras que ouve, mas quase sempre o verdadeiro jogo acontece por trás delas. As pessoas dificilmente falam exatamente o que pensam. Elas omitem, disfarçam, tentam maquiar suas verdadeiras intenções, mas existem sinais que quem observa bem consegue capturar primeiro. Quando alguém dá justificativas demais, geralmente está escondendo algo. Segundo, quando a emoção da pessoa não combina com o que está acontecendo, tem coisa errada por trás. Terceiro, quando alguém aparece na sua vida justo, quando você tem algo que ela deseja, preste atenção. Quem aprende a ler esses pequenos detalhes, para de ser ingênuo, não fica mais vulnerável a manipulações sutis, nem cai em armadilhas emocionais. Você passa a enxergar as dinâmicas reais das relações, e isso te dá uma vantagem enorme. Não para ser paranoico, mas para estar preparado. Você começa a ver o jogo invisível acontecendo diante de você e consegue agir com inteligência. Enquanto os outros ainda estão presos nas aparências, existe uma confusão enorme sobre o que é ser autêntico. Muita gente acha que a autenticidade é mostrar tudo o tempo todo, mas quem faz isso se expõe demais e perde força na verdade. Todos usamos máscaras sociais o tempo inteiro, não porque somos falsos, mas porque cada situação exige uma versão nossa diferente. Você não fala com seu chefe do mesmo jeito que fala com seu melhor amigo. E isso não é hipocrisia, é inteligência social. O problema não está em usar máscaras. O problema é não perceber que está usando quando você entende suas próprias personas. Passa a controlá-las. Você escolhe qual versão sua é a mais útil em cada momento. Líderes fazem isso o tempo todo. Eles sabem quando ser firmes, quando ser suaves, quando escutar e quando liderar. Quem não entende isso, ou se fecha demais, parecendo frio e distante, ou se abre demais, perdendo o respeito. O equilíbrio está em dominar as máscaras, sem perder a sua essência. Quem aprende essa arte consegue navegar em qualquer ambiente, sem perder o controle da própria imagem. A maioria das pessoas desmorona diante da rejeição, como se cada não fosse um atestado de fracasso. Só que existe um pequeno grupo que enxerga o contrário para eles. A rejeição vira um mapa mostrando exatamente o que precisa ser melhorado. Quando alguém diz que você não está pronto, está te entregando de graça o que falta ser desenvolvido. O problema é que muita gente interpreta a crítica como um fim e não como um caminho. Você já notou como algumas pessoas parecem crescer depois de cada queda, como se cada porta fechada empurrasse elas para frente? Essas pessoas entendem que rejeição não é um julgamento de valor, é informação valiosa. Quem usa a crítica como guia evolui muito mais rápido do que quem se fecha ou busca vingança. Cada não pode ser um empurrão na direção certa. Se você escolher encarar dessa forma, o segredo não está na quantidade de vezes que você é rejeitado, mas no que você faz depois que ouve o não. É nesse momento que nasce a verdadeira força, que faz alguns continuarem enquanto outros desistem. Existe uma forma de convencer alguém sem impor nada, sem forçar e ainda fazer a pessoa a acreditar que a decisão foi dela. Essa é uma das estratégias mais poderosas e quase ninguém aplica direito normalmente. Quando queremos algo, argumentamos, tentamos provar nosso ponto com lógica, insistimos e quase sempre geramos resistência. Mas quando você faz perguntas certas, leva a pessoa a refletir sozinha e chegar na conclusão
que você desejava o segredo. Está em espelhar as preocupações dela. Primeiro entender quais são os medos, os interesses, os desejos, depois ir conduzindo a conversa com perguntas que fazem o outro visualizar a própria solução. Isso funciona porque quando a ideia parece ser dela, a pessoa se compromete muito mais. Esse é o tipo de influência que parece mágica, mas na verdade é puro entendimento da natureza humana quando você domina essa técnica. Não precisa mais brigar por convencer ninguém. Basta guiar o pensamento com inteligência e paciência. O outro fará o resto sem nem perceber. Muita gente acredita que mostrar fraqueza é perder respeito. Só que existe uma diferença brutal entre vulnerabilidade destrutiva e vulnerabilidade estratégica. Quando alguém poderoso admite um erro, um medo ou uma dúvida, não perde autoridade, ganha conexão. O que acontece é que as pessoas passam a enxergá-la como real, como alguém com quem é possível se identificar. A perfeição constante cria distância, afasta as pessoas porque parece inalcançável. Já a imperfeição assumida cria empatia. Porque todos, no fundo, sabem que ninguém é perfeito. O problema está em como e quando mostrar essa vulnerabilidade. Ela não pode ser usada como desabafo descontrolado, nem como drama. Precisa ser apresentada com consciência, no momento certo, mostrando que mesmo com dificuldades, você continua firme e em evolução. Líderes que sabem fazer isso constroem lealdade profunda, não por serem invencíveis, mas por mostrarem que mesmo com falhas, continuam dignos de confiança. E é isso que cria respeito genuíno e duradouro. Lealdade não nasce de promessas bonitas nem de favores comprados. Nasce quando as pessoas percebem que você coloca o bem-estar delas acima do seu próprio conforto. Pense em líderes que comem depois do grupo, que cuidam dos outros antes de si mesmos, que assumem responsabilidades, mesmo quando poderiam fugir. Isso cria um tipo de conexão que dinheiro nenhum compra. As pessoas começam a confiar instintivamente porque enxergam em caráter e não interesse. Você não precisa fazer grandes gestos públicos. São os pequenos atos repetidos, muitas vezes longe dos olhos de todos, que constroem essa imagem. Soldados seguiam líderes assim, até a morte. Não por medo, mas por respeito. Colegas defendem pessoas assim mesmo quando ninguém pediu, porque sabem quem elas são. No fundo, essa é a força que faz com que em qualquer grupo, seja numa empresa, numa amizade ou num relacionamento, as pessoas queiram naturalmente estar ao seu lado, porque sabem que você estará do lado delas quando for preciso. É a virtude silenciosa que atrai sem precisar ser anunciada. Nosso instinto grita para explicar tudo. Quando somos atacados, sentimos a necessidade de nos justificar, de corrigir mal-entendidos, de limpar nossa imagem. Mas quanto mais você se defende, mais parece que há algo a ser provado. E quanto mais você explica, mais espaço dá para dúvidas surgirem. Existe uma força imensa em simplesmente não reagir quando o ataque não merece sua energia. Quando você permanece em silêncio diante de provocações pequenas, passa uma mensagem clara de que a opinião do outro não tem peso suficiente para abalar sua postura, de que você não reconhece o agressor como alguém com autoridade sobre sua identidade. É como se o ataque evaporasse sozinho por falta de combustível. Esse autocontrole desconcerta o atacante e ele perde força rapidamente, claro. É preciso sabedoria para escolher as batalhas certas. Nem sempre o silêncio é o caminho, mas em muitos casos, ignorar é o golpe mais forte, porque mostra que sua paz não depende da aprovação dos outros, e sim da sua própria segurança interna. No final, o que você viu aqui não são truques rápidos ou fórmulas prontas, são princípios que mudam o jeito como você se posiciona no mundo. Poder de verdade não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. É o silêncio seguro, de quem não precisa provar nada a ninguém.
É a presença firme de quem não carrega carência. É a leitura atenta de quem enxerga além das palavras. É o controle emocional de quem usa rejeição como combustível. É a influência sutil de quem guia pensamentos com perguntas. É a autenticidade de quem domina suas próprias máscaras. É a vulnerabilidade consciente que aproxima. Não afasta, é o caráter que inspira proteção e lealdade. E, acima de tudo, é a sabedoria de saber quando agir e quando deixar o tempo fazer o trabalho. Quando esses princípios viram parte de quem você é, você para de correr atrás do respeito, porque ele passa a vir até você. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais fez você refletir e se inscreve no canal porque tem muito mais vindo por aí.